Salve, salve pessoal! Eu já queria ter feito um vídeo para falar sobre o Bayern de Munique aqui no canal, mas toda essa situação, toda essa questão da confirmação que o Thomas Tuchel não seguirá no Bayern de Munique na próxima temporada potencializou aí a chance de eu fazer esse vídeo de falar que era uma situação bastante complicada, né? O Bayern de Munique não faz uma boa temporada, né? O Bayern de Munique, na verdade, nessa temporada só colecionou fracassos. O Bayern de Munique iniciou a temporada perdendo do Leipzig na Supercopa, tomando 3 gols do Dani Olmo, né? Mérito total do Leipzig, né? O Bayern de Munique está 8 pontos atrás do Bayer Leverkusen na Bundesliga por méritos do Leverkusen, mas também por deméritos do Bayern, que não faz uma boa temporada. Vide a derrota contra o Bochum por 3-2 na última rodada da Bundesliga. O Bayern faz uma temporada ruim, sendo eliminado por Saarbrücken da terceira divisão da Alemanha, sendo uma das eliminações mais vexatórias do Bayern de Munique nos últimos anos. E na temporada passada só foi campeão alemão e conseguiu o único título da temporada porque o Dortmund não assumiu a responsabilidade e não ganhou em casa para ficar com o caneco. E o Bayern foi campeão por conta da incompetência do Dortmund. E nessa temporada, além disso, tem a Lazio. O Bayern de Munique perdeu de 1-0 para Lazio, jogando no Estádio Olímpico de Roma no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, sem dar um chute certo no gol. Contra um time que é o oitavo colocado do campeonato italiano. Um time que vive uma situação ruim, treinado pelo Walter Mazzarri. Mesmo assim, ainda há uma luz no fim do túnel, porque o Bayern de Munique tem totais condições de reverter a situação contra a Lazio, mas a Bundesliga ficou muito complicada. 8 pontos atrás do Bayer Leverkusen, que das 22 rodadas ganhou 18, empatou 4 e não tem nenhuma derrota. É um time super regular. E o que acontece? O tratamento do Thomas Tuchel, a forma como ele administra o elenco, a forma como ele faz a gestão de pessoas dentro do elenco, tudo isso foi limando. O Thomas Tuchel, saindo agora ao término dessa temporada, vai ser o 6º treinador do Bayern de Munique na era pós-Pep Guardiola. Então você teve Ancelotti, teve Jupp Heynckes, teve Niko Kovac, Julian Nagelsmann, Willy Sagnol e o Thomas Tuchel. Não necessariamente nessa ordem, tá, pessoal? A ordem correta de treinadores que o Bayern de Munique teve após a era Guardiola é Ancelotti, Sagnol, Jupp Heynckes, Niko Kovac, Hansi Flick, Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel. Exatamente. São esses 7 técnicos, sendo que o Willy Sagnol foi 9 jogos, né? E ainda tem o Hansi Flick no processo, que foi o técnico que foi campeão europeu, né? Contra o PSG na temporada 19 e 20, né? E o Bayern de Munique tá com 11 títulos consecutivos de Bundesliga e pode ter certeza que tem grandes chances de encerrar essa longa jornada de invencibilidade no campeonato alemão, de títulos, mas é um time que vem definhando, né? Os jogadores não estão bem, né? A temporada do Kimmich não é tão boa, do Pamecano também não é tão boa, e a virada do ano foi uma queda muito mais abrupta, né? Do Bayern, que não conseguiu traduzir em campo bons jogos, e pelo que a gente pesquisou, o Bayern de Munique não perdia 3 jogos consecutivos uma única temporada desde 2015, quando o time era treinado pelo Guardiola. Então, assim, são sucessivos problemas, desde a administração anterior, do Oliver Kahn, do Hassan Salihamidzic, do erro de ter demitido o Julian Nagelsmann, que vinha numa média melhor de pontos por jogo conquistados com o Bayern de Munique do que o próprio Thomas Tuchel. Thomas Tuchel tem 2,3 pontos em média por rodada
né? Já o Julian Nagelsmann era 2,32. Então, assim, e o Nagelsmann agora está na seleção da Alemanha. Não sabemos se ele vai permanecer lá, porque a Alemanha também não vive uma situação muito confortável e assim, atravessa uma crise da sua seleção desde a Copa do Mundo da Rússia, né? Então eu acho que é um negócio que já vem perdurando por um bom tempo, né? São sucessivos fracassos da seleção da Alemanha em competições internacionais. Então não é só uma situação de comando técnico, é uma questão de geração mesmo, né? Uma entre-safra, tem jogadores muito, muito legais de você acompanhar, jogadores interessantes, técnicos, mas não se formou um time. E quando o Bayern de Munique vai mal, normalmente a seleção da Alemanha também vai mal. Historicamente é assim, né? E quando a Alemanha conseguiu grandes títulos, né? 2014, exemplo, Bayern do Guardiola. Em 74, Bayern campeão da Champions e era a seleção da Alemanha do Beckenbauer. Enfim, são questões históricas que têm muita relação, né? O do Bayern estar bem com a relação da seleção estar bem também. Só que é o seguinte, essa temporada do Bayern de Munique, ao meu ver, ela só não é pior porque o Harry Kane faz uma temporada muito boa. Ele tem 25 gols em 23 jogos. Ele marca muitos gols. Ele tem sido um jogador interessante, mas que má sorte, né? Que sina que ele carrega, né? Ele deixa o Tottenham, onde ele não conseguiu título nenhum e passou raspando de ganhar uma Champions com o Tottenham, não conseguiu. Na Eurocopa, na final da última Eurocopa, perdeu em casa para a Itália nos pênaltis, ou seja, é difícil, né? Mas todo mundo pensava que o Harry Kane, mudando para o Bayern de Munique, perdão, ele seria campeão. E tem chances dele encerrar essa temporada, a primeira temporada dele na Alemanha, sem conquistar nenhum título. Olha que coisa bizarra, né? Mas assim, o Bayern de Munique ele vem de situações que depende muito das individualidades dos seus jogadores, principalmente do Sané, do Musiala e do Harry Kane. Defensivamente é um time que não conseguiu ainda encontrar um padrão, né? O Thomas Tuchel jogando com 3 zagueiros, depois uma linha de 4 defensores, mas sem um padrão. É um time que sofre muitos gols. Isso também é um ponto muito crucial desse time. E ao mesmo tempo tem essa insegurança, né? Tem o Thomas Miller que já está no fim de ciclo. Tem o Joshua Kimmich que pode sair, inclusive, do Bayern de Munique. E muito por conta do relacionamento ruim dele com o Thomas Tuchel. Mas como o Thomas Tuchel não vai seguir no Bayern e o Bayern vai ao seu 7º técnico efetivo em 8 anos, então, assim, é algo que a gente tem que pensar em relação ao Bayern, porque teve muitos técnicos e a média de cada treinador efetivo no comando do Bayern é de 1 ano e 4 meses, é muito pouco. Parecendo aqui no futebol brasileiro, que um treinador fica 1 ano e vai embora, ou até menos que isso, né? Então, assim, é bastante constrangedora a situação do Bayern. O Bayern não vive um bom momento, mas joga na Liga dos Campeões todas as suas fichas, porque apesar da dificuldade, joga todas as suas fichas, mas não é o principal time da Europa postulante ao título, né? Hoje os candidatos ao título da Champions League são Real Madrid e Manchester City, né? Teoricamente. Posso estar errado, pode ter uma Inter de Milão surpreendendo novamente, como surpreendeu na temporada passada, indo para a final, enfim. Temos o Arsenal também nesse processo, mas já começou mal, perdendo para o Porto, o jogo de ida. Enfim, é um Bayern de Munique muito incerto, né? E ao mesmo tempo também causa algumas situações constrangedoras, né? Como ser eliminado por time de terceira divisão na Copa da Alemanha, ser presa fácil contra o Leipzig numa Supercopa, ou seja, perdeu a dominância. E mesmo que o Thomas Tuchel não
mesmo com essa saída já adiantada, esse comunicado da saída do Thomas Tuchel do comando do Bayern, isso só mostra o quê? Que o Bayern quer testar o mercado e quer mirar o Xabi Alonso. Mas aproveitando-se de uma cláusula do contrato do Xabi Alonso por ele ter jogado no Bayern de Munique e que ele poderia aceitar qualquer oferta para sair do Leverkusen para treinar times que ele jogou como jogador, né? Onde ele passou, onde ele defendeu na sua carreira de jogador. Então ele não teria que pagar multa rescisória para treinar o Real Madrid, Real Sociedad, Bayern de Munique e o Liverpool, né? E o Liverpool é o candidato mais, vamos dizer assim, o mais favorito a fechar com o Xabi Alonso, sabendo que o Leverkusen quer fazer de tudo para mantê-lo lá, né? Na verdade, o Leverkusen não quer vender nenhuma de suas peças para o Bayern de Munique na off-season, né? Isso já tem um recado dado até para o Florian Wirtz, que é um jogador que o Bayern de Munique monitora, mas que o Manchester City já também está de olho, né? Então, assim, espera-se que nessa off-season, né, no próximo mercado de inverno na Europa, aconteça o que não aconteça algo diferente como aconteceu nos últimos anos na Alemanha, do Bayern de Munique se reforçar pegando jogadores importantes dos clubes rivais. Isso não deve acontecer nessa próxima temporada. O Leverkusen já entende que quer vender seus jogadores para times fora da Alemanha, principalmente times ingleses e quem sabe times espanhóis, né? Mas é isso, pessoal. É uma situação que o Bayern de Munique vai ter que se reinventar, com certeza. Tirar 8 pontos do Leverkusen, que não perdeu nenhum jogo até agora na temporada, é algo impensável. E assim, no futebol, é claro, nada é impossível, mas pelo que o Leverkusen está jogando e da forma como eles têm se comportado na temporada, isso é um ponto muito legal. Então, assim, o Bayern de Munique tem nos últimos 8 anos 6 técnicos e vai ter o 7º a partir do meio do ano. Então, assim, é um time que ganha títulos, mas que não tem trabalhos assim fortes ao longo prazo, né? Tirando o Guardiola, que ficou 3 temporadas por lá, né? Mas a situação do Tuchel é complicada e se piorar a situação do Bayern de Munique nos próximos rodadas, pode ser que ele seja sacado antes mesmo do término da temporada. E eu acho que isso pode acontecer. Até estavam tentando convencer, né? Alguns jornais da Alemanha estavam especulando até o próprio Solskjaer para ser um interino até o término da temporada. O Solskjaer que foi treinador do Manchester United há pouco tempo atrás e que foi o algoz do Bayern de Munique na final de 99 na Champions League. E também até o Hansi Flick foi procurado, né? E o Hansi Flick é cotado para treinar o Barcelona na próxima temporada. Olha que loucura. Para você ver que a situação do Tuchel não é nada boa. E a gente aguarda agora a cena dos próximos capítulos, porque a fase não é boa, o Bayern de Munique é um bom time, mas é um time que não consegue ser funcional. É um time totalmente desequilibrado, defesa e ataque. E esse é um ponto que precisa melhorar, pensando nessa reta final, e se o Bayern quiser sonhar com a Champions League, evidentemente. Beleza, pessoal? Então deixe seu comentário aí sobre o Bayern de Munique, sobre o Thomas Tuchel, e é claro, compartilhe o vídeo com seus amigos, dê seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E eu volto em breve com mais um vídeo aqui no canal, tá bom? Um forte abraço, tamo junto. Tchau, tchau.